Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então, o vídeo de hoje, a ideia aqui é que a gente venha manter o nosso usuário autenticado na aplicação e quando ele fechar a aplicação e abrir novamente, que ele seja redirecionado para a nossa tela de restaurantes e não mais para a tela de login a todo instante, né? Cada vez que ele fechar a aplicação e abrir novamente, ele não venha ter que fazer o login e também está fazendo o logout desse usuário. Então, vamos começar aqui. Primeiro passo para fazer isso. O que a gente vai fazer? A gente precisa ir na nossa main view model e aqui onde nós utilizamos Secure Storage, nós vamos estar utilizando o Preferences. Preferences.default.set. A mesma coisa para o Refresh Token. Por que a gente está fazendo isso? O Secure Storage ele serve também para gravar essas informações aqui, só que ele é para dados mais sensíveis. Então o nosso token, nosso Refresh Token não tem problema de estar gravando nas preferências do usuário. E isso vai facilitar também depois na hora de a gente redirecionar o nosso usuário no momento que a aplicação inicia. Então a gente trocou aqui, a gente precisa vir também na nossa view model de restaurantes, no momento que ela starta, e fazer essa troca. Então aqui ser preference.default.get. O que ele precisa? Ele precisa da nossa chave, que a gente chamou de token. Opa. E ele precisa de um valor default. O valor default no caso vai ser uma string empty, então o valor default é vazio. Por que ele precisa disso? Para que ele não venha dar erro. Então se ele vier aqui e o nosso token não estiver gravado nas preferências do usuário, ele vai colocar então o valor como default. Deixa eu limpar as dependências, os uses, né, não utilizados. Para limpar o atalho é Ctrl KE. Beleza. Com isso, a gente já tem as nossas preferências com o token gravado em nossas preferências, né? Agora, o que a gente precisa fazer? A gente precisa ir dentro do nosso AppXML. Aqui, deixa eu só fechar aqui. A gente precisa sobrescrever um método onStart, que ele é chamado logo quando começa o carregamento do nosso aplicativo. Então ele vai precisar ser assíncrono. Aqui não tem problema ser assíncrono por ser tratado um evento, né? Então evento pode usar async void. Quando for métodos da nossa implementação, sempre async task. Então default.get. Então, antes de mais nada, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai verificar se o token ele está gravado nas preferências do usuário, e se ele tiver gravado, a gente vai fazer esse redirecionamento do usuário diretamente para a tela de restaurantes, porque isso significa que o usuário ele já está autenticado e pode fazer esse redirecionamento. Então o que a gente vai fazer? Eu vou verificar se o token ele é diferente de string, se ele é diferente de null ou vazio. Então se é diferente de string.isNull.empty. Aqui nós vamos recuperar nosso token e a gente precisa definir também o valor default empty. Então, se ele for diferente de string null ou empty, a gente vai fazer o que? A gente vai navegar para a nossa tela. Então, shell.current.go_to_async. Beleza, aqui eu vou utilizar interpolação de string, / para uma navegação absoluta e o nome da página que a gente deseja navegar. Restaurantes Page. Beleza. Com isso, eu acredito que já seja o suficiente. Então, rodar a aplicação aqui. Esperar ela subir no celular.
fechar aqui. Não quer fechar. Pronto, fechou. Só um pouquinho, tá subindo a aplicação. Beleza, startou. Beleza, então, vou fazer o login aqui. Carregando. Beleza, logou. Então, agora fechei a aplicação, matei a aplicação. No momento que eu... cadê? Tá aqui. Agora, no momento que eu entrar novamente na aplicação, ele deve me redirecionar para a tela de restaurantes ao invés da tela de login. Beleza, esse era o resultado esperado. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos colocar aqui no footer do nosso flyout um botão para fazer o logout do nosso usuário. Então, vou iniciar a aplicação novamente. Vou aqui no nosso App Shell. Beleza. Só esperar carregar. Pronto. Então, o que a gente vai fazer aqui? Dentro do flyout, nós temos o shell.flyoutFooter. Aqui dentro, nós podemos fazer o seguinte, botar um horizontal, na verdade um vertical, stack layout, colocar um box view, um background color, na verdade é color, definir aqui o rate request dele é de 1, beleza, ele está lá no final da nossa tela. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai colocar um botão com text logout, text color vai ser black, o background color dele vai ser branco. Beleza. Aqui nós podemos definir um clique para ele, porque um evento de clique, porque a gente só vai fazer limpar as preferências do usuário e após limpar realizar a navegação para nossa tela de login. Então, quando eu dei o clique aqui e mandei gerar o evento, ele gerou lá no nosso code behind. Para chegar lá, o atalho F7. Então, aqui, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer o preference.default.clear. Com isso, todas as nossas propriedades que estão armazenadas, as nossas propriedades que estão armazenadas dentro do preference, elas serão limpas. Então, após isso, a gente deve fazer aqui mais uma vez, está utilizando um evento assíncrono para que a gente possa fazer a navegação para a nossa tela login. Então, é shell int.goToAsync. Mais uma vez aqui, está utilizando a interpolação de string, // para navegação absoluta, name of, main page, que é a nossa tela de login. Beleza. Então, com isso, no momento que nós realizarmos
tocarmos, né, no botão de logout, ele vai limpar nossas preferências do usuário, vai redirecionar para a tela do login, e se a gente sair da aplicação e voltar, ele vai pedir para fazer o login novamente. Então vamos testar aqui. Estou subindo a aplicação. Beleza, subiu. Logout. Pronto. Redirecionou para a nossa tela de login. Agora, se eu matar a aplicação, startar novamente, vai pedir para fazer o login. Perfeito. Agora eu mato a aplicação, inicio novamente e já vai iniciar com a nossa tela de restaurantes, carregando os restaurantes da nossa API. Beleza? Uma coisa que eu preciso fazer aqui, que não faz mais sentido para a nossa tela de restaurantes, vou até iniciar a aplicação aqui, para utilizar do Hot Reload para ver essas modificações. Então, na nossa tela de restaurante, no primeiro momento, quando eu desenvolvi, eu estava utilizando duas colunas. Então, essas colunas elas não são mais necessárias. Então, removo essas colunas, tiro esse column span aqui. Aqui pode ser um center. E como a gente viu, o rating, né, a avaliação dos nossos restaurantes, ela se deslocou, ficou alinhada ao centro. Então, esse era um dos resultados esperados. Uma coisa que eu também quero mostrar para vocês é que nas notificações, por exemplo, quando um usuário ele comete algum erro no momento de digitação, por exemplo, nós estamos validando se ele tem conexão com a internet, nós validamos também se os dados que ele forneceu de entrada eles estão corretos, e a gente está utilizando o Toast. Mas em alguns momentos a gente pode estar querendo utilizar um display arlet, um dialog, por exemplo. Então, nós vamos modificar aqui. Ficaria da seguinte forma: await shell.current.displayAlert. E quais parâmetros que ele tem? Ele precisa de um título, precisa de uma mensagem e o texto do botão de cancelar. Então vai ser assim: atenção, a nossa mensagem vai ser a mesma de baixo ali, dados são inválidos, e um OK. Beleza. Então agora, no momento que nós informarmos ali os dados para o login, se a gente colocar um login inválido ou alguma coisa do tipo, em vez de aparecer um toast para nós, ele vai mostrar para a gente um display alert, que necessita da ação do usuário daí para que ele venha fechar. Então, por exemplo, aqui, toquei, ó, atenção, os dados são inválidos. Beleza. E pode ver que o nosso botão, ele mantém o estado ali, né? Enquanto nós não fecharmos aqui, ele continua com o estado decarregando. Agora, uma coisa que a gente pode fazer aqui para melhorar, deixa eu ver aqui, é exibir as mensagens que são inválidas. Então, dentro do nosso contrato, nós temos algumas mensagens, que, por exemplo, o e-mail é inválido ou password é inválido, ou ambas. Então, uma forma de fazer isso é a seguinte, deixa eu ver aqui, é validator.error, não, é validator notification, tá?
notifications ponto select message. Eu acredito que sim. Vamos fazer um teste aqui então. Var messages. Beleza. Vou botar um breakpoint aqui antes do display alert. E vamos ver se a gente recupera as mensagens de validação. Então, são 3 mensagens. E-mail inválido, password é inválido. Como que a gente vai exibir isso? Então, o que nós podemos fazer aqui? Deixa eu pensar. Nós temos as 3 mensagens ali dentro. Então, eu precisaria colocar um /n no final de cada mensagem. Deixa eu ver. Messages.join primeiro, deixa eu só testar aqui, dando messages ponto não vai funcionar. Deixa eu ver como que poderia estar resolvendo isso. Deixa eu fazer um var sb igual a new string builder. Beleza. Então, vou fazer um messages ponto. Na verdade, tem que fazer um for each messages. E aqui o nosso message. Então, para cada mensagem, a gente vai fazer um string builder. sb.append. Então vai ser a nossa mensagem e um /n. Aqui eu posso tirar isso aqui. O que ele está reclamando? Tá. Então aqui a gente pode fazer um sb.toString. Então, com isso, acredito que a gente vai conseguir recuperar nossas mensagens de validação e exibir para o usuário. Então, vou fazer um teste.
e perfeito. Agora nós temos as nossas mensagens de validação sendo exibidas para o usuário. Então aqui daria para fazer uma tratativa ainda para não repetir as mensagens, né? Só que não vou estar fazendo isso agora. Poderia construir uma extensão para não estar verificando no código aqui, né? No momento que a gente dá um append, poderia construir uma extensão para evitar que sejam inseridas mensagens duplicadas. Agora a gente pode replicar o mesmo comportamento para a nossa tela de Create Account. Então, aqui onde nós validamos um toast, nós vamos fazer o mesmo código que a gente fez lá. Então, vou até escrever novamente aqui. Vai ser var messages. Então é validator.notifications. Notifications.select. Aqui o Visual Studio já nos ajuda, porque eu fiz uma vez, ele completou o código errado. Então nós vamos selecionar as nossas mensagens. Beleza, deixa eu quebrar aqui, fica mais simples. Beleza. Então, recuperei as nossas mensagens. Vou criar um string builder. Então, new string builder. Beleza. Então, fazer um for each das nossas mensagens. E para cada mensagem vou dar um append somente, não um append line. Um append. Utilizar a interpolação de string. Então aqui é o nosso message /n para quebrar a linha. Então aqui nós precisamos ainda exibir o nosso displayAlert. Então current.displayAlert. Nós precisamos de um título, então é atenção. Aqui vamos exibir as nossas mensagens de erro. Então string builder.toString e o texto do nosso botão, que é OK. Então, iniciar a aplicação mais uma vez. Está subindo aqui. Então, vamos para a nossa tela de Create Account. Save. E pronto. Agora nós conseguimos ver as validações, as mensagens, né, de validações que nós definimos aqui dentro do nosso contrato. Então agora fica mais intuitivo para o usuário, mais informativo para o usuário o que ele está cometendo de erro no momento que ele está iniciando, fazendo a requisição, né, da criação do usuário. Então o que nós fizemos? Né? Agora nós mantemos o usuário logado. Vou autenticar aqui mais uma vez. Nós mantivemos o nosso usuário logado. Então vou parar a aplicação. Startar novamente. Então, nosso usuário se mantém autenticado. Nós implementamos o logout desse usuário, que no momento que nós tocarmos aqui, ele vai limpar as preferências do usuário e vai fazer o redirecionamento para a tela de login. Validamos os dados de entrada, né? Na verdade, a validação já havia sido feita. O que a gente fez aqui foi exibir essas validações e para mostrar esses dados,
a gente está utilizando o Display Alert, porque com o Toast não seria uma opção viável de fazer essa exibição. Então, assim fica melhor apresentado para o usuário, né? Então, nós validamos aqui e realizamos também a mesma tratativa aqui dentro do nosso Create Account. Então, pessoal, o vídeo de hoje era isso, algumas pendências, né, que haviam ficado durante o desenvolvimento dos vídeos anteriores, e logo logo nós teremos mais vídeos aqui no canal, beleza? Então espero que vocês tenham curtido, peço aí para que deixem um like, compartilhem, se quiser fazer comentários também comentem, porque isso ajuda aí na divulgação do vídeo e mais gente aprende sobre desenvolvimento do .NET MAUI, beleza? Então é isso e até a próxima, pessoal.